Mais um Ironcast, atração semanal aqui no YouTube da Iron Studios, onde a gente bate um papo com amigos aqui, colecionadores da Iron. E hoje, vocês já estão vendo aqui, Marcelo Furlani. Tudo bem? E aí, beleza? Prazer, beleza. Prazer. E o Ari também, né? Está aqui. Voltou, né, Ari? Você voltei. Eu me encontrei novamente. Estava meio perdido. O Ari é o nosso cavaleiro da lua. Cada dia ele acorda num lugar, se perde. Mestre dos magos também? Também. Às vezes ele tá aqui, de repente sumiu já. Última gravação, eu recebi um WhatsApp do Marcelo. E aí, está chegando? Eu falei, tô, no Rio de Janeiro. Eu tinha esquecido completamente, cara. Foi o que a gente gravou, inclusive foi o último, foi com a Carol último, Costa. Exato. Aliás, foi muito legal também. Quem não assistiu, acesse aqui depois na lista de vídeos. Legal. Tem bate-papo com a Carol, falamos com a Andresa, Vitor Cafage, Rex, Load, vários convidados. Dodô Pires, jogador do Atlético. Aliás, o Atlético esse ano tá mais ou menos, hein, Dodô? Vamos, né? Tem times piores, eu não quero entrar nos detalhes, entendeu? Tá bom. Então não vamos deixar, sejamos elegantes. Beleza. Então, Furlani, tudo bem? Cara, prazerzaço ter você aqui. Valeu, obrigadão pelo convite. Que lista que você já tem aí, uma seleção aí que já passou aqui, ó. Estamos indo bem. E assim, pra ir bem, né, Ari? A gente aqui já bota a galera na fogueira logo de cara. Vamos ser divertido. Vim pra isso. A primeira pergunta é sempre a mesma. Marvel ou DC? E não vale ficar em cima do... Cara, não é em cima do muro, não. Mas eu sempre respondo o seguinte, cara. Eu leio, desde moleque, eu leio Marvel, leio DC, leio Image, leio Disney, leio Turma da Mônica, leio Dark Horse, leio Fantagraphics. Por que eu preciso escolher Marvel e DC, cara? Tipo, os meus dois personagens favoritos são Batman e Homem-Aranha. Não, é verdade. É uma dupla boa. Não, a gente não precisa escolher. Mas eu não falei de escolha. Se tiver que só ler um... Mas qual que é o seu, assim, quando você lia, tinha alguma coisa Seu que coração você lia bate mais forte quando está com o gibi da Marvel ou da DC na mão? De verdade, não tenho mesmo, assim. Olha só, vai ficar. Não é em cima do muro, cara. É que depende de quem tá escrevendo, depende dos personagens. Tipo, o X-Men, por exemplo, é um negócio que eu demorei muito pra começar a ler. Uhum. E depois, tipo, peguei, engatei, assim, e foi, gostei, entendeu? Batman e Homem-Aranha, como eu falei, tava lá desde o começo. Tipo, na verdade, assim, começo mesmo meu, foi com Asterix. Foi com Pererê, do Ziraldo. Então, assim, eu não consigo falar entre Marvel e DC. Agora, cara. dentro da obra da Marvel e da DC, dentro das duas, uma obra que mais te marcou? De uma das duas. Lógico que você lê muitas outras coisas. Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, não pode pra DC. Você lembra quando você leu assim primeira vez? Cavaleiro das Trevas saiu aqui em 89 e 90, né? Aquela época da Batmania, filme do Tim Burton. Tudo ali entre 88, 89 e 90. Saiu aqui por aí. em 87. 87? Nos Estados Unidos em 86 e aqui em 87. Foi rápido, né? Foi rápido. As especiais saíram os padrões da Abril naquela época, né? Que era 3 anos de diferença entre o que saía lá fora e sair aqui. Mas é isso, os especiais... eles saíram um pouquinho mais rápido. Agora, as mensagens... Que era fora da cronologia, sim, né? Tinha hiatos até maiores, né? 5 anos. Tanto é que, às vezes, você tinha que fazer muita adaptação, né? Abril, quando... lançou, se eu não me engano, Guerras Secretas, tiveram que refazer a arte e até trocar personagens, porque não estava no momento cronológico ainda daqueles visuais para não entregar spoiler, né? Que na época nem chamava aqui assim. tinha edição mesmo, né? Exato. Eu acho que talvez tenha sido até isso que ajudou no Cavaleiro das Trevas, porque como era independente a história, não estava presa a nada. Trazer mais rápido, né? Aí já trouxe, então, assim, se você tiver que escolher uma história favorita... Seria o Cavaleiro das Trevas. Acho que é que eu mais reli entre coisas de heróis deve ter sido. Eu tô com você. Cavaleiro das Trevas também, pra mim, absurdamente marcante. Eu gosto demais. E ela ainda hoje funciona, não envelheceu. Eu assim, se você falar de história, talvez eu goste até mais do Batman no 1. Certo. Mas eu acho que... enfim, é meio que um... Tá tudo junto. E do Aranha. Aranha... a fase do Romitinha. Legal. Romitinha é monstro. E McFarlane, né? Quem não pirava com as poses que ele fazia o e Venom tal. Dele era animal, né, cara? É. O McFarlane era... E aí você comentou, quando você estava falando aqui, você até falou da Image, você acompanhou, você é um fã de Spawn, por exemplo? Spawn, Danger Girl, Wildcats. Legal. Wildcats era Jim Lee, né? Jim Lee?
Não, Wildcats é Travis... Caramba, como ele chamava? Ai, não lembro. Eu achava que ou era Jim Lee? O Jim Lee eu acho que desenhou também. É porque assim, tiveram fases, né? Tá. Mas eu acho que o Jim Lee estava envolvido no começo com o Wildcats. Não tenho certeza, não me recordo agora. Eu sei que... O Scott Campbell era Gen 13. Era Gen 13. Que eu tinha... Cara, eu tenho, vai. Eu comprei todas as colecionáveis. Estão em alguma caixa lá no Omelete... Tudo despedaçado, enfim, cara, não vamos falar sobre isso. Inclusive, eu acho que aqui eu tenho, eu não posso afirmar, mas eu tenho certeza que esse é um dos podcasts que mais falam da Image aqui, porque todo programa a gente, eu lembro. Mas eu acho que tem muito também a nossa idade, uns um pouco mais velhos, outros menos, mas a Image teve um impacto muito grande, né, na indústria, anos 90, e que reverberou, tipo, acabou também respingando aqui no Brasil, né, apesar dos delays e tudo. E tem a ver com o próprio McFarlane também, né? Sim. Tipo, os colecionáveis passam pela mão dele, né? Tipo, a McFarlane Toys, cara, é um marco pros colecionáveis. Então faz sentido aqui ser o lugar onde se fala de inclusive, pra caramba. A gente tava falando até ontem, a gente recebeu uma visita aqui na Iron e tal, e a gente Tom McFarlane veio aqui? Não, infelizmente não era ele. Ainda não. Ainda não. Pô, seria legal, hein? Mas a gente tem o número 1 do Spawn, autografado pelo McFarlane, e a gente tava falando exatamente isso, que é um marco, porque ele é o cara que ele criou uma empresa para fazer colecionáveis dos personagens dele e tudo mais, que eu acho que é inédito, assim, né? Porque os outros colecionáveis que tinha, Star Wars... Kenner, Hasbro e tal, eles não tinham... Até tinha a propriedade, né? A Mattel criou... Mas não foi o próprio cara que foi lá, né? Não foi cara que era o autor da história. E o salto de qualidade, né? Qualidade, que as figuras esse tinham. Que é foda, cara. Tipo, é uma diferença, assim... Eu tive... De novo, né? No passado, porque eu sei que tá no Omelete, eu comprei. Mas você tem lá, tá lá. Tá lá. Kiss. Psycho Circus, né? Psycho Circus, eram muito 4 bom. E mais os personagens também. Eram os caras da banda e mais os personagens. Lost, Spawn Medieval. Lost. Jim 13. Era absurda a qualidade das figuras. Absurda. Foi a coleção... Você lembra, assim, você tinha bonequinho quando você era mais moleque? Tive. Mas, putz, cara, assim, de brincar mesmo, de moleque mesmo, eu brincava mais de Playmobil. E Forte Apache, e aqueles amarelinhos, né? Tipo, meio Grandes Heróis da TV, assim, amarelinho, vermelhinho, azul. Os heróis coloridos. Heróis da Gulliver, Tinha os da Marvel e os da DC. Eles eram metal? Era plástico injetado nas cores, ou tinha os de vinil que eram pintados. Tinha uns pintados à mão. Eu lembro só os de plástico. Tinha os de vinil, eles vinham em embalagem dupla, e os saquinhos que eram esses injetados. Sim. E aí vinham, se eu não me engano, 10 personagens. Saquinho. É que eu sou jovem, não lembro. Não é tão jovem assim, viu? É que ele já colecionava coisas mais sofisticadas. Então, assim, muita gente começou com esses bonecos da Gulliver. E aí também os bonecos da McFarlane dão um salto, porque a gente tinha os de 5 polegadas da Hasbro. Do nada, cara, vem aquelas figuras que é assim, absurdo, né, a diferença. Então... Você lembra desses bonequinhos da Gulliver, qual que você tinha? Eu tive, sei lá, em algum momento passaram todos, eu acho, na minha mão ali. Eu lembro de, sei lá, Namor, Capitão América, Homem-Aranha, Batman, Aquaman. E era Marvel e DC, né? Tinha Marvel dos dois. Não existia, cara. Tipo, não tinha essa... A primeira pergunta ali, Marvel DC, não tinha isso. Não existia esse entendimento. Era herói. Era super-herói, exatamente. Não tinha esse entendimento. Então, assim, hoje quando... o Homem-Aranha não tá no Super Amigos? Hoje quando a gente ouve, esse filme da Liga nem é tão legal assim, faltou o Capitão América. Não é tão absurdo, entendeu? Na época, eu fui descobrir isso nos quadrinhos, cara. Que eu falei, mas espera aí. Porque quando eu descobri que mudava o desenhista, eu tava lendo uma história, não me recordo qual, do nada mudou o traço. Eu falei, nossa, por que o cara passou a desenhar tão mal assim? E não, aí depois eu fui ver, lance de crédito e tudo. Depois você vai entender, né, cara, que tem todas as particularidades. Mas antes era tudo a mesma coisa. O Fernando falou, super-herói, bicho. Depois que vem essa divisão... Hominho. Exatamente, bonequinho, hominho. E pra quem não... esses bichinhos. Geralmente, quando não é a pessoa, fala... E os bichinhos... eu já ouvi várias vezes. Mas você gosta desses bichinhos? Também é um clássico, velho. É que pra gente é hominho.
Entendi. Tem as classificações, entendeu? E aí, mas beleza, aí tinha uns bonecos, tinha os hominhos. Os hominhos e tal, lia gibi e tal. Mas o que mais que... A gente cresceu ali nos anos 80, mais ou menos, assistia TV, via desenho, era o que a gente tinha. Futebol de botão. Futebol de botão. Adorava. Matchbox, né? Os carrinhos Matchbox. Tem alguns lá em casa ainda. Hoje a galera tem o Hot Wheels, mas o Matchbox era um carros... Pô, o eixo, de verdade, né? O eixo, tipo, tinha um amortecimentozinho ali, abria o porta-mala. Era baseado em carros reais, né? Isso, não tinha essa questão de criação que tem Hot Wheels, né? Exato. Por exemplo. Hot Wheels é bem... bem customizado. Imaginativo, né, exato, cara? Exato. Legal. Tinha umas Ferrari, tinha Porsche... Tinha uns carros antigos mesmo, aqueles carros dos anos 70. Os Cadillaczão, Impala, rabo de peixe. Muito louco. Os clássicos. Muito da hora. Que mais? Playmobil ainda tenho alguns lá em casa. Eu sei que passei recentemente, aí minha mãe trouxe lá em casa, deu para os meus filhos brincarem e tal. Tava bom. Mais ou menos vivos ainda. Playmobil é bacana, dura pra caramba. Eu também passei alguns que eu tinha pro meu filho, ele é apaixonado. E vou sempre renovando. Playmobil é eterno, cara. Playmobil tem ainda hoje, né? Tem. Mas tem a guerra, igual Marvel DC, Lego e Playmobil, viu? Eu sou do time Playmobil. Gosto dos dois. Mas eu acho que é uma coisa geracional, porque não chegava Lego aqui, ou se chegava era muito caro. É verdade. Assim, a geração que vem, uma depois da nossa, já é mais Lego. Mais Lego. Engraçado, você tocou num ponto interessante. Playmobil era muito mais acessível na década de 80 do que é hoje. Hoje tem set de Playmobil que é mais de um barão. Sim. Não são baratos. Eu tenho o Caça-Fantasmas, eu tenho o set de Lego, de Playmobil, os 4, né? Putz, é lindo. De Funko. Mas esse é novo, assim, esse set de Caça-Fantasmas. São todos novos, são todos novos. É tipo, nos últimos 5, 6 anos aí. Porque a Lego também fez esse movimento de trazer né? Óbvio, né? A Lego faz mais do que Playmobil, né? Então né? Eles têm o Ecto 1, tem a Mystery Machine que eu tenho lá do Scooby-Doo também. Veículos do Batman, de filme. Aí o Playmobil recentemente fez o Caça-Fantasmas e também o Scooby-Doo. Também é mais recente, que é muito legal, cara. Nossa, eu quer dizer, eu comprei pros meus filhos, né? Essa é a melhor desculpa, né? Na verdade, eu fui proibido, cara. Tipo, levei bronca em casa. Falei, chega de comprar Lego pra eles. Já tem muito aqui. Tá bom, desculpa aí. Aí eu compro os que eu quero mesmo, eu compro pra mim. Agora já é sem a cara de pau, já. Esse Caça-Fantasmas aí é meu mesmo. Aí já é mais fácil, né? Não terceiriza, né? Não, eu sempre preferi Lego porque... Tem uma diferença. O Playmobil, o bonequinho é maior. Eu gosto de miniatura mesmo. Quanto menor. Esses bonequinhos aí da Gulliver, que eu não tinha. Mas eu acho legal porque eles são pequenos. Eu gosto desse detalhe na coisa pequena. Assim, mas é louco ver a evolução, né? Mesmo, parece que é o mesmo boneco, tanto o Playmobil quanto o Lego. Mas assim, mudou muita coisa. Playmobil, hoje... as personagens femininas já tem peitinho, já tem o olho, já é diferente, mexe a mão de lado. Os animais mais definidos, antes eles eram mais monobloco, assim. Entendi. Hoje em dia você tem mais uma pintura no olho. Que nem meu filho tem o leão antigo de Playmobil aqui. Da minha época e o leão atual. Então, assim, o tigre também. Então, eles têm algumas pinturas, às vezes o molde é o mesmo, mas é como você falou, que nem no caso das meninas, não, já mudou. Então, tem mais detalhes, a pintura é diferente. É legal também ver essa evolução. Esse negócio de molde, tem o Gato Guerreiro, o Pacato, né, da Mattel, ele era uma pantera de uma linha de... genérica. Da selva lá, que eles tinham o molde. Exatamente. E pintaram... e mesmo no Motuque, no Classics, o Gato Guerreiro saiu uma espécie de tigre dentes de sabre em Max Steel, que é o mesmo molde. Usa, né, cara? A indústria usa, não tem como. Dessas licenças, assim, você falou, Caça-Fantasmas, daquela época ali, quais são as que batem mais forte pra você, assim? Dos anos 80? Ou que a gente assistia quando era moleque mesmo, né? Cara, eu tô me coçando que a NECA tá lançando os ETs, né? Vocês tem umas coisas saindo de vocês 40 aqui também. Anos agora, esse ano, né, de ET. ET bate forte, cara. ET é meu filme favorito. É mesmo? O ET? Era uma pergunta que eu ia te fazer também. ET é o seu filme favorito? Eu lembro. É um filmaço, né? Quando eu era moleque, de estar no cinema, de chorar. E o mais louco, assim, eu coloquei pro Theo assistir quando ele tava mais ou menos na mesma idade, assim, uns 6, 7 anos.
Coloquei o Blu-ray lá em casa, mano. Ele chorou nos mesmos momentos que eu chorei. Tipo, quer dizer, é um filme. Você juntos, ele chorando e eu falando. E daí eu chorei por ver ele chorando já, né? Conversa com todas as gerações, né? Puta, cara, é muito bem feito. É muito bonito. Perfeito o filme, cara. A gente a apresentação do personagem. Fala sobre a amizade, né? Que é um negócio pra sempre e pra todos, né? Esse lance que tinha muito nos anos 80 e agora voltou, né? Mas que era esses filmes com crianças, né? Então as crianças eram as aventureiras ali. Então, pô, Goonies é um filme que por muitos anos foi o meu favorito, assim. Do Theo também. E é legal porque quando você é criança, você se identifica, e quando você é velho, te traz um saudosismo, né, cara? Uma lembrança de infância, de aventura, é gostoso. Inclusive, acho que no Shopping Higienópolis, se eu não me engano, tá rolando ainda uma exposição de ET, 40 anos de ET lá, e a gente fez lá com o workshop, tem o nosso ET tamanho real. Legal. Tem a bicicleta com o ET no cestinho, pra você que da hora, sentar sim, e fotografar e tal com a Lua. Porque a gente tem a peça com a Lua, né, que a gente fez, e o Minicô também. Eu vi, ficou bem legal. Então, ET é clássico. ET é uma... E na década de 80 tinha as máscaras, vendia as máscaras, aquela de plástico mesmo, sabe? Bicho, você... Não lembro, não. Você consumiu outras coisas, porque é velhinho também. Não caio nessa conversa, eu não lembro. Não, é velhinho. Máscara que você... Máscara de plástico duro, assim, que tinha muito na década de 80. Só com elastiquinho, assim. Exatamente, com elastiquinho, aquelas de papel. De carnaval, máscara de carnaval. Pô. Eu tinha do He-Man essa. Clássico. Era igual do boneco, assim, feio, né? O boneco... He-Man, você gosta, Forlani, não? He-Man, eu gostei. Gostava bastante, sim. He-Man ou Thundercats? Puta, dos dois eu gostava, hein? O Thundercats acho que era mais legal, assim. Eu curtia mais o desenho do Thundercats, mas He-Man era legal também. Acho que Thundercats, os desenhos eram mais elaborados, né, cara? E a história era mais contínua, né? O He-Man era muito episódio da semana, assim, ele era um procedural. Exato. Acho que o Thundercats tinha uma... continuidade, assim. Não, acho que meu Caverna do Dragão também, né? Tipo, que isso? Era uma história que ia embora. RPG? Pirava. Você é o cara Cara, do RPG eu nunca joguei, assim. Eu joguei um pouquinho com meu irmão, que é 8 anos mais novo que eu. Mas, assim, eu nunca tive minha turma de RPG, sabe? Pra ser fisgado mesmo e ir a fundo nisso. Enfim, tá? E fica aí a... Vai que, né? Eu acho uma galera nunca é tarde, né? Mas o Caverna do Dragão a gente assistia. Sim, eu assistia. Mas tipo, não fazia ideia que tinha... que era de um RPG, que era de D&D, por exemplo. E uma pergunta, Forlani. Você, quando era criança, assistia Caverna do Dragão, você tinha a percepção de que repetia tantos episódios? Não. Porque só quando eu depois saí em box, você fala, eram só esses episódios? Eram 26, a gente tinha, né? Então, pra gente, sei lá, tinha uns 200, né, cara? É engraçado, né? Como a gente não tem essa compreensão, né? Não, acho que o próprio He-Man, acho que foram 2 anos, são 2 temporadas. Não é tanto assim, mas você vê, são mais episódios. Sim, na Caverna do Dragão era tão legal, cara, que você... Sei lá, é curioso isso, né? E é uma pena, né, que durou pouco, né? Mas talvez não seja tão... Vai ver por isso. Acho que esse fato dele não ter terminado, talvez, é uma das coisas que... O lance... Assim, acho que a gente não tinha opção também, né? Sim. Tipo, a gente ligava era na Globo, no SBT, na Record, não tinha muitos canais pra assistir. E parava por aí, exato. Então é isso, tipo, o que tava passando era o que você ia assistir. E assim, faz uma comparação com a gente mesmo, com o VHS. Quantas vezes a gente não reassistia o mesmo episódio 1000 vezes? Sim. E a geração depois que vem na gente com DVD, com Blu-ray e agora com YouTube. Cara, você joga um iPad na mão de uma criança, ela vai assistir aquilo 1000 vezes. Tipo, é uma coisa... psicologicamente, dá pra você explicar por que acontece isso. Tipo, ela já conhece aquilo. É seguro pra ela. É seguro. Né? Então, pra gente era isso também. A gente não ligava. Sem dúvida. Você só se divertia, né? Você não ficava nessa análise, né? Pô, quando a gente alugava, né, as fitas, né? Principalmente no final de semana, a gente ia devolver na segunda, se era de um filme... assim, de super-herói, um desenho, você assistia aquilo, videogame também, videogame você alugava a mesma fita. Sim. Jogava a exaustão, semana, né, jogava o mesmo jogo. Mas é o que você falou, tinha muito menos possibilidades, né? Oferta das coisas. Então a gente consumia aquilo ali com uma alegria tremenda. Né, o Ari falou de Manchete e os Tokusatsu, os animes. Os velhos, né? Tipo Ultraman, Ultra Seven... agora, Jaspion Changeman já era velho, já. Você não... Robô Gigante, você assistia? Sim. Patrulha Estelar. Man, legal. Agora, Jaspion Changeman e Cavaleiros já é uma outra geração. Já não pego, assim. Eu assistia um pouquinho de Cavaleiros, por exemplo. Cavaleiros é anos 90.
É, 94 aqui, acho, aqui Cara, no Brasil, né? eu já tava com quase 20 anos. Tipo, 94 eu tava com 19. Entendi. Então, tipo, já não era mais pra mim. Mas, cara, eu sabia que era importante eu entender o que tava acontecendo ali. Eu ia na banca comprar meus Batman, meus Homem-Aranha lá. Eu via da Herói e todo mundo chegando eu falava, porra, verdade. Eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, né? Então eu pegava, sentava com meu irmão. Eu falava, e aí, qual é que é desse Pegasus aí? Explica aí. Pô, porque só se falava nisso Só se falava nisso, cara. Então eu tinha que entender, né? Mesmo sem cara, imagina que nem imaginava de Omelete nem nada, né? Sim. Mas, cara, era uma necessidade de nerd mesmo, de estar por dentro do que estava acontecendo ali. E em que momento que você identifica assim que você começou a colecionar as coisas? Ou seja, os gibis desde que você tem desde que você era moleque lá, você foi guardando isso? Você falou que sua mãe levou os Playmobils, então é um negócio que você guardou também, mas você tem... que você começou a comprar pra ter mesmo, pra montar ali, botar numa prateleira? Isso é mais recente. Isso é a partir do momento que você começa a ter dinheiro seu, né? Sim, é um clássico, né? É isso. Daí, acho que foi a partir do momento que eu começo a trabalhar lá na Abril. Foi quando eu comecei a ganhar um dinheirinho maior, assim, que dava pra comprar umas... E assim, era um ambiente também que me levava ao consumismo ali, porque tinha um monte de gente. Eu trabalhei na Abril, na época que Abril Jovem publicava DC e Marvel aqui, e Image também. E tinha uma galera ali que comprava coisa de fora. Eu comprava muita coisa da Diamond e entregava aqui, coisa que não estava saindo por aqui ainda. Então, nessa época, cara, nossa, muita coisa. Comprei coisa pra caramba, um monte de coisa eu guardei de gringo, assim. E o foda, um monte de coisa que eu não li. Porque chegava, às vezes, chegava o 1, o 2, o 4, o 6 e o 7. Eu falei, puta, não vou comprar, né? Quando tiver com a coleção completa, eu vou ler. Tem um monte de coisa que tá parado lá no estoque que eu... Acabou não completando. Não. Preciso voltar, na verdade... ver o que tá faltando para completar a coleção primeiro e tem que começar a ler. Eu fiz isso recentemente. Danger Girl é um mesmo, que eu demorei um tempão para ler por causa disso. Eu queria ler tudo. Mas daí você conseguiu, você completou. Consegui, sim. Porque já pensou, você começa a ler, empolga e... eu fiz isso. Dá, né? Uns anos atrás eu voltei ali para ver minha coleção de X-Men. Que eu tinha lá os fabulosos X-Men, né? E aí eu fui ver os números que eu não tinha, aí fui lá na Comics, fui procurar agora também, agora não, mas em San Diego ali, antes da pandemia também, para ver se tinha para eu poder completar, fazer a coleção completa. Nem para ler, nem li, mas eu completei. Eu tenho os gibis que eu não li. Aquela sensação de estar completo. Hoje, assim, com os encadernados, tá facilitando, né? Sim, bastante. Vocês estão fazendo a troca? Tipo, de pegar os encadernados eu não consigo trocar. E tirar eu compro encadernado, mas não consigo fico com os dois, infelizmente. Você tá trocando? Não, eu tô acumulando também. Só tem verme aqui. Não, formatinho eu me desfiz de tudo. Tá. Eu tinha um monte de formatinho numa das mudanças que eu fiz de casa. Falei, puta, formatinho, isso aqui eu não vou reler. Eu fiz uma doação para uma gibiteca lá de Santos. Tá lá, né, a galera esteja curtindo aí. Fiquei feliz com isso também. Porque, cara, eu li muita coisa na Gibiteca em Fio aqui, que não tinha acesso, quando era na Vila Mariana ainda. E era do lado da SPM, foi onde eu estudei. Então eu fazia... eu ia bastante na Enfio também. Opa, bastante. Então, foi uma retribuição. Entendi. Tá certo. O ciclo continua, né? É legal isso. E aí, essa é a sua coleção de quadrinhos e de figuras, assim. Aliás, você mandou umas fotos aí. Coloca aí, Vera, pra gente as imagens aqui pra gente ver da coleção. Mas você começou... Puta, cara, eu comecei com Spawn. Acho que foi Spawn as primeiras coisas que eu comprei. Então os dois estão lá na casa da minha mãe ainda. Tinha um que era muito louco, que ele tinha a caixa torácica que abria e tinha uma meleca aqui dentro, assim, e ele tinha tinha uma catapulta aqui atrás. Aí você pegava, colocava pra trás e jogava. E era tipo uma geleia, assim, um slime, um negócio assim? Era uma geleinha... Sabe aqueles Homem-Aranha que você joga na parede e ele vai descendo? Sei. Tipo aquilo lá. Lembra o Nerb? Não, mas esse do Homem-Aranha eu já peguei. As melequinhas. Nossa.
Olha, então, ó, é daquela da Bandai, né? Meisho, essa coleção aí, puta, é um dos meus xodós. Porque eu faço Kendo, que é a arte marcial dos samurais, né? Uhum. E então, quando saíram esses Meisho Movie Realization da Bandai, esse aí não deu, cara. Esse eu não consegui resistir. Paixão imediata. Eu tenho, deixa eu ver, eu tenho o Vader, o Boba Fett, 2 Troopers, o Mando com o Grogu e um Darth Maul, por enquanto. O bom é o por enquanto, você viu que tem, né? Não, mas essa coleção... É muito foda. Essa coleção é uma... Porque qual que é o lance? Eu acho, tá? A Hasbro tem a licença mundial de Star Wars. E a Bandai, ela tem os SH Figuarts de Atamashi, né? Os SH Figuarts de Star Wars. Só que eles não podem distribuir no mundo inteiro por causa da Hasbro, porque são articulados e tal. E aí eles fizeram essa linha, e essa linha a gente traz pro Brasil e tal. Então, eles têm Star Wars e eles têm Marvel também. Marvel. Sim. Ah, que você tem aí, né? Tenho um aranha. Tem um aranha só. Eu não gostei muito dos outros, que eu achei que não combinava com os personagens. Eu comprei só o aranha, que o aranha ele joga aquela corrente. Eu achei que tinha a ver com o ninja, sabe? Esse lance. Os outros, tipo, eu gosto das figuras, mas eu acho que eles não combinam com a estética samurai, sabe? Com a ideia. Eu pensei no storytelling, assim. Não, mas os de Star Wars, eles Total, até porque Star Wars e samurai tem tudo a ver, né, cara? O sabre e tudo. Acho que, se eu não me engano, eu nem sei se foi lançado, agora eu posso estar... O Hulk era legal também, dessa linha Meisho. O Hulk eu não vi. Ele era assim... Ele é um Onizão? Exatamente. Ah, é legal. Exatamente. Com o cabelinho aqui e tal. Eu lembro eu não que vi, cara. tem Deve ser bem legal. o Homem de Ferro, tem o Deadpool, que é legal. Até, tipo, a figura em si, eu acho, do Deadpool é bem legal, porque ele usa espada, né? Tipo, tem a ver também. Tem Homem de Ferro, Capitão América. Acho que o Venom saiu também, Wolverine, né? eu acho. O Wolverine acho que tem também, que ele tem, aí tem as garras e tal, né? Mas essa que você pôs aí do Mando com... Eu tenho também, o Mando e o Grogu, que essa não deu, cara. Não dá pra deixar passar. É inacreditável essa pedra. Muito o Vera foda. tá colocando aí. Por quê? Porque é Lobo Solitário. Exatamente. Que a referência... É a referência deles, exatamente né? a referência... Só voltando, né? Quando você falou agora há pouco de retribuição, né? É meio que Star Wars retribuindo. Sim. Tá aí o Vera colocou ali o Boba Fett atrás também, né? Sim. Mas esse Mando é incrível. Tem os Troopers, Arqueiro, Trooper. Tem. Então, eu quero pegar agora o Arqueiro, que eu acho... Não, o Arqueiro eu tenho um aí. Tem um que tem aquela bandeirona, que eu acho legal também. Tipo, eu fui pescando os que eu achava que tinha mais a ver com Star Wars e com samurais, assim, né? No storytelling de samurai, então, olha, é interessante, né? Não quero ter todos, de repente. Tipo, eu quero os que eu Mas que eu justamente gosto, assim. Porque você tem esse histórico com o Kendo, com a arte marcial aí combinou a tua coleção. A temática Que dois fala, mundos, né, que você gosta, né? Star Wars e a parte dos samurais. A coleção, ela diz muito sobre quem ela é muito gente particular, exato. Tal, né? Então, às vezes ela a gente... é muito sobre o que é pra você. Quando a gente recebeu essas imagens, a gente falou, o fulano deve gostar de anime, mangá e tal, e por isso que ele tem as... Mas não, nada a ver, porque ele questão pratica samurai. a arte, né? Legal. Tanto é que eu tenho um Musashi também. Então. Puta. Esse Musashi, o que é? É da Kai. É articulado? Ele é articulado, troca a mão, troca a cabeça. É baseado no Vagabond, né? O anime do Takeshi, não. Inoue Takehito. Roupa de tecido e tudo Roupa mais. de tecido, o Kakamai, o Kendogi dele perfeito ali. E eles lançaram agora o antagonista da série, que eu tô me coçando também. É recente. Essa figura é recente, então, Sachi. Ela chegou em casa na pandemia. No começo da pandemia. Comprei na pré-venda um tempão. Esperei. Daí chegou. E tem o Batman preto e branco aí também. Que tem o Ivan, que tem a coleção de... Não, o Ivan não dá pra brincar. Covardia. Não, ali não dá pra brincar. Eu tenho alguns só. Eu tenho... Cara, é engraçado, assim, eu comecei a comprar porque eu ganhei do Rafa Albuquerque, a que ele fez. Aí eu tava em San Diego uma vez e eu achei do Grampar.
Falei, pô, legal, os 2 brasileiros, né? Que fizeram. E o Grampar tem um traço E assim absurdo, começa né, todas as histórias de colecionismo. Só esse aqui. Daí saiu aquele do McFarlane. Falei, pá, é o McFarlane, né? Daí eu comprei essa daí também. E daí uma que eu quero muito, mas tá completamente esgotada, é do Minhola. Do Minhola a gente já falou é muito aqui, legal, né, cara? Aquele efeito como se tivesse mesmo 2D é absurdo de legal, e né, o traço cara? do Minhola, né? É um absurdo. Mas eu queria a pequena, né? Que eles lançaram, dá pra achar hoje ela maior, colorida. Não. Só que eu ali tem que ser preto e branco, É outro impacto. Não que não seja bonita colorida, mas no preto e branco fica... Essa coleção Batman preto e branco é Kelly absurda, Jones, né, puta, nossa, é de chorar, e tua coleção, você falou da pandemia, tua coleção aumentou na pandemia? Porque a coleção de bastante gente aumentou. A gente tava em casa, home office, olhando... Mais tempo de buscar ofertas. E fazendo Zoom, Exato. reuniões no Zoom e tal, o Forlani apresentando a Omelete TV. Você tá mais exposto à sua coleção, né? Você acaba então. vendo sempre. E aí você quer mudar, você quer... Você teve isso aí de aumentar ou você acha que teve? Teve. Não vou falar que não, teve. Sim. Não fica restrito à pandemia, né? A coleção sempre está aumentando, mas a pandemia ela teve uma força maior. Você fica vendo a coleção todo dia na tua casa e fala, nossa... E não pararam de lançar coisa, né? Não pararam, não paramos. É isso que eu falo, vocês não pararam. A gente não parou, ninguém parou. Mas você tem uma preferência, estátua ou articulado, alguma coisa assim? Não, é o personagem tem as duas coisas. Acho que depende muito de eu bater o olho e falar assim, puta, isso aqui é legal pra caramba. O que te motiva mais é o personagem ou às vezes o visual e tal? É o que eu tô curtindo ou alguma coisa que bate na lembrança mesmo. Tipo, hoje em dia, assim, o que eu quero agora, aí eu vou usar a desculpa dos meus filhos de novo, é One Piece. Porque eu tô assistindo junto com eles. Eu vi, você postou até outro dia aí. Putz, eu fui agora lá em San Diego, eu trouxe One Piece pros 2. Trouxe um que é um Funko e um outro que era aquele da... Ele parece um Funko, mas não é Funko. Nendoroid? Bait. Tá. Da Bait. Que é um Luffyzinho, cara, muito bacaninha, assim, eu gostei. Porque o Funko, eu gosto, mas eu não gosto de tudo. Eu vi que você tem alguns aí. Então também depende, tipo, um dos Funkos que eu tenho lá em casa é do Superman, Entra Fosse o Martelo. Red Sun, né? Que eu acho, cara, a história perfeita. Absurda. Na hora que eu olhei, eu falei, puta, esse aqui eu vou ter que comprar. Então, é isso. Depende muito do eu gostar da história, gostar do personagem. Ô, Forlani, e personagem bucha? Você tem aquele personagem que só eu gosto, que ninguém mais gosta? Você tem um personagem... Acho que todo mundo tem, né, cara? Não, eu não. Eu gosto todos nenhum? Não, eu não. Nenhum bucha? Eu gosto, eu não sei, cara. Não, assim, modo de falar, né? Mas assim... Porque... Personagem de terceiro escalão, vai. Deixa eu ver. Aquele que é mais... Porque o Ari tá falando que ele é o apelido dele é Ari Borracha, porque ele é o maior fã do Homem Borracha. Borracha, do caralho. Eu, sou apaixonado. Nossa, agora lá. Divertidíssimo. Aprende, viu? Não, eu ouve e evolua. Gosto, acho legal. Legal. Não, eu acho bacana. Tem gente que, eu gosto, do Etrigan. Eu acho legal essas coisas de personagens. O Besouro Azul é um bucha e, super amado e tal. Gladiador Dourado. Também. Sim. Mas e você tem algum, assim, que você simpatiza? De qualquer universo, Made, Marvel. De ter na mão, assim, não. Mas que você gosta de acompanhar e ler história. Cara, o próprio Besouro Azul e o Gladiador Dourado, cara, adorava quando tava saindo demais, né? a liguinha, né? Era muito divertido aquilo. O Guy Gardner se ferrando pra caramba, apanhando do Batman. E foi relançada recentemente, né, pela Panini. Panini tá lançando aqui. De colecionado, assim, eu não tenho nada, não. Gosto de algumas coisas. Assim, mas gibi, assim, tem alguma série de gibi dessa galera mais terciária aí que você acompanha muito? Ou não? Também... Ou você lê de tudo? Na verdade, você lê de tudo, né? Hoje em dia, assim, o que eu menos leio é herói. O que você tá lendo hoje? Assim? E que bom, porque hoje em dia tá sendo... Assim, acho que até uma evolução do mercado, né? O mercado hoje não tá mais restrito só a heróis. Então tá saindo... mangá pra caramba, né? Durante a pandemia isso aumentou a publicação de mangás aqui no Brasil. E hoje, tipo, a Panini, acho que mais de 50% de vendas da Panini hoje
é mangá. Hoje eles têm mais títulos de mangá do que comics, né? Sem dúvida. Um absurdo. O auge não chega, né? Acho que pro Isso sem mangá, contar, né? JBC, né? Tipo, as outras editoras também. A própria Pipoca Nanquim, trazendo um monte de coisa. Naruto é uma coisa que tá super forte, assim... Como que pode ainda hoje é muito forte, é isso? Naruto, Dragon Ball, exato. Dragon Ball tem filme. A Panini também lançou recentemente Zelda, né, cara? Eles têm bastante, assim, tão bem diversificados e trazendo muito título. E mesmo coisas mais antigas que vende absurdo, né? Renovando aí o público. E trazendo uns Tezuka também, umas coisas antigas, né? Tipo a JBC, tá relançando o Buda, se eu não me engano. É isso, o tempo todo a gente tá tendo... mais coisa pra gente gastar dinheiro, cara. É difícil, viu? Tem muita opção, né? Hoje você pode escolher, né, Forlani? Durante muito tempo, se você quisesse ler, você tinha ali 6, 7 títulos. Caro. Muito, bastante. Nossa, o Monster, eu fui comprando, cara, os últimos estavam quase 100 paus. O Monstro do Pântano, do Alan Moore. O primeiro acho que tava 200. O segundo tava 250, 260. O terceiro vai sair, tá em pré-venda, tá 450 paus. Eu tava vendo a galera falando de Sandman agora, por causa da série. Agora eu quero comprar pra ler e tal. Pô, as edições de Sandman agora estão R$300. Sim, ainda mais que tá o hype todo, né? Mas mesmo antes, quando lançou, né, esses encadernados pela Panini, que são 5, se eu não me engano, junto com a Morte, 150 pau, e que tava barato, porque hoje... um que lançou recentemente, o Ônibus da Sociedade da Justiça, da fase do Jeff Jones, R$499. Absurdo, é muito caro. Salgado. Então, o Sandman é um dos que eu não terminei de ler Sandman ainda até hoje, porque tinha um buraco. Putz, agora vai... E era um buraco difícil de preencher, que era o da Conrad. Putz, complicado. Cara, graças a 2 amigos eu consegui... as que eu tava faltando, agora eu só preciso criar vergonha na cara pra ler. Que é muito bom, cara. Você começou e parou porque tinha o buraco, ou você nem começou porque tava com o buraco? Eu comecei, mas eu perdi. Tipo, eu comprei acho que o primeiro encadernado que saiu da Conrad, e daí eu perdi o segundo e o terceiro, uma coisa assim. E daí eu consegui comprar o resto, mas é isso, eu fiquei com o buraco, sei lá, o segundo e o quarto que eu perdi, não lembro o que era. Mas agora vai, cara. E assim, o hype tá alto pra caramba, né? Eu li até a Casa das Bonecas. Agora eu vou falar de uma outra coisa de colecionador. Na época do cursinho, eu não conhecia Sandman. Daí um amigo meu falou, tá aqui. Lê essa porra aí. Aí eu peguei, li, era o da Globo ainda. E eu devolvi pra ele, cara, sem zoeira, uns 6 anos depois. Caramba. No encontro da galera do cursinho de novo. Eu gosto de emprestar, mas assim, eu também... o que eu pego emprestado, eu devolvo. Porque é isso, eu acho que assim, tem coisas que você precisa disseminar. O Omelete a gente criou meio por causa disso. A gente queria trazer mais gente para ler. E não adianta, coisa que você não tem acesso, como que você vai ler? Sim. Então, é legal esse lance de divulgar, de dividir, recomendar, tem um monte de gente que eu sei que assim, o mais normal é você não querer emprestar as suas coisas para os outros, né? Principalmente quem coleciona, né? Mas eu gosto, cara, de emprestar. Coisas que eu leio. Falo assim, puta, isso aqui é muito bom, cara. Não, sério, leva pra você ler, que você precisa ler isso aqui. Asterios Polyp, eu perdi um por causa disso. Eu emprestei para alguém que eu não sei até hoje quem que é. Eu tive que comprar um novo. Você falou um negócio... Foi e não voltou. Você falou um negócio interessante, né? De disseminar, né? Aqui a gente desenvolve o mercado de colecionáveis aqui, tanto no Brasil como lá fora, pela Iron e tal. E vocês lá no Omelete disseminam a palavra, né, da cultura pop também para muita gente, né? Você sente essa... Você consegue ter dimensão de quão importante vocês foram aí durante todos esses anos para aumentar esse público, para mais pessoas tomarem conhecimento dos quadrinhos, dos personagens, dos filmes e tal, e que esse crescimento tem muita mão de vocês, assim, você tem essa... Isso se materializa muito na CCXP, né? né? Ali você vê, tipo, a galera vem trocar ideia com você. Porque uma coisa assim, quando você tá online, você tá escrevendo, você tá fazendo vídeo, não sei o quê, e você recebe uma interação e tal. Agora, quando você tá ali na frente das pessoas, é muito foda, cara. Mas assim, é uma ficha que só caiu mesmo na CCXP. E você é o cara que fica ali pra abrir o evento, né? Você fica lá fora,
Esse ano você vai ficar lá também? Você já não sei decidiu como ainda? vai ser esse ano, cara. Eu quero. Se der tempo, eu vou lá, sim. Porque era contagem regressiva a fila, né? Aquela galera, o drone passando em cima e tal. E deve ser muito gostoso, né, cara, você ver. Porque eu acho que é a coroação do trabalho, né? Lógico, como você falou, você tem outras formas de experimentar isso, mas eu acho que nesse contato direto é diferente, né? É diferente, é gostoso pra caramba. E assim... E daí você vai ouvindo um monte de história que você nem imagina, sabe? Gente que conseguiu superar uma depressão, sabe? Um quadro de depressão, tipo, assistindo os vídeos que a gente faz, assim... Legal. Igual a gente tá aqui, trocando ideia, conversando, e o cara se sente, sabe? Como se tivesse sentado aqui do lado junto com a gente, né, cara? Isso é muito louco. Você não imagina que você tá fazendo esse bem, sem querer, né? Pois pras pessoas. Porque no começo você começa a fazer porque você gosta, literalmente, né? No caso de vocês, com certeza teve isso, mas... inclusive, esse vídeo que eu comentei, a gente tem no celular, né? E toda vez que a gente faz uma reunião agora em San Diego, a gente mostrou ele várias vezes. Porque a gente vai mostrar para um distribuidor ou para algum estúdio. Ó, a gente tem a Comic Con lá, porque a gente sempre leva. Sim. Apesar, né? A gente tá lá pela de visita. Exato. Poderoso. Ferramenta de argumentação incontestável. O argumento é esse vídeo do fulano, 10, 9. E aí a galera, e o drone em cima. Então, porque a galera não acredita, não tem isso em San Diego, né? É diferente, não fica essa né? fila, né? É mais frio, né, cara? Eu não sei se é mais frio, mas acho que... Eu não sei se é a estrutura do lugar que é mais... no mas meio até da culturalmente cidade. É mais contido, né? Sim, mas aqui o brasileiro, ele quando ele entra assim, não, nossa, toda vez. vibrando, né? Aqueles takes da galera passando na catraca, mano, correndo. Eu desesperado, não corre, você vai cair, você vai pro hospital, acabou de começar o negócio. Nossa. Mas e a galera, tem muito muitos correndo disso. lá pra área, inclusive, pra pegar os exclusivos. Exato, né? exato. Mas isso também eu acho que impacta. Dá um medo do caramba. Abre a feira, você fica vendo a galera correr, você fala, meu Deus. Mas é muito legal. Eu acho que isso também tem muito a ver aqui no Brasil, que nem eu, que desde a da década de 80 aí acompanho isso, nós tínhamos pouquíssimos eventos. A gente teve um evento no Castelinho, no Rio de Janeiro, na década de 80 para 90, tinha a Fast Comics. Então, aquilo estava represado, entendeu? Então, lógico que tem também a galera nova que justamente surge esse evento no momento onde ser nerd é legal pra caramba, né? Acabou aquela... sempre foi legal. Sim, foi mas legal. Era muito restrito. Mas tinha menos gente pra hoje você não, hoje é cool, né? Hoje é bacana, é admirável. Então, assim, tem todo esse lance dessa nova galera que tá no momento onde isso, putz, é liberado pra todos, abertamente, e represado. Porra, cara, a primeira Comic Con... de tipo assim, não acredito, cara. Não acredito. Sabe? Porque eu passei uma vida de colecionismo só imaginando como era e tudo mais, e de repente você vivenciar isso. Então isso é muito forte. Eu acho que isso também reflete muito. Cara, eram 30 anos guardados, um pouco mais, esperando uma coisa desse tamanho. Porra, veio Frank Miller, Jim Lee, é muito legal. Isso coisa que pro americano já é mais corriqueiro. Né? Ele tem algumas opções. Então acho que isso também traz um poder diferente para a Comic Con aqui no Brasil. E esse negócio de tempo, Fulani, você tá mais de 20 anos aí como Omelete. Omelete tem 20 anos, já 22, tem 22 anos, né? De 2000. Em algum momento, óbvio, agora é diferente falar porque a gente vem de 2 anos de pandemia, né, de problemas e tal, e agora, finalmente voltaremos até a CCXP presencial. A gente tá muito ansioso, quer encontrar a galera, inclusive não vemos a hora de encontrar todos vocês lá, cara. O Fulani também tá sempre por lá. O Ari também, né? Mas mas é indiferente. Ele tá lá, vocês sabem, encontra ele lá. Mas em algum momento você se sentiu anestesiado, assim, pô, sabe o cara que trabalha com café e ele não toma mais café porque ele trabalha com café todo dia? Você passou por isso? Mudou sua relação, mudou né, com esse mundo? Relação, ou aquela paixão, ela óbvio que ela tá lá, mas assim, é difícil separar. Porque hoje você tá no coração da máquina, né, cara? Então. Cara, eu acho que não, e que bom que não. Eu acho que isso faz parte é um combustível ali, sabe? Que mantém você querendo se movimentar, querendo fazer coisas novas, fazer coisas legais. Eu cito um exemplo, sabe, tipo entrevista. Cara, eu já entrevistei gente pra caramba por causa do Omelete. Mas ainda dá aquele medinho, sabe? Dá aquele...
Eu lembro, cara, o Tom Hanks, eu não consegui conversar com ele direito. Tipo, eu olhava, na hora que eu saí da entrevista, eu falei assim, puta que merda, fiz um papelão, sabe? Gaguejei na frente do Tom Hanks. É que vem toda uma carga, né, cara? Então, mas essas notícias... Do fã, né? Pô, você tava lá em San Diego, vendo no painel H, no Hall H e tal... e aí a Marvel anunciou todos aqueles filmes de novo. Isso te empolga ainda? Ainda você fica, nossa, vai ter Black Panther, vai ter não sei o quê, vai ter Quarteto. É um negócio que ainda você consegue ter aquela paixão, assim? Então, aí falando assim, de filmes, de séries e tal, isso depende muito do personagem que está sendo anunciado, eu acho. Eu não tenho a mesma empolgação, mas eu acho que assim, mesmo, vamos falar de MCU mesmo. Eu acho que é uma coisa que eu tenho falado bastante assim, a gente viveu o MCU um arco riquíssimo até a gente chegar no Ultimato. Aquilo era o clímax, aquilo foi foda, entendeu? Foi demais. E assim, um monte de gente reclamando da fase 4 agora. Não, caiu a qualidade, não é a mesma coisa. Gente, a gente acabou de viver o clímax. O ápice, né? Não dá pra achar... Adrenalina extrema, né? Não dá pra ir pra cima a partir daqui. Você tem que baixar e depois subir de novo. Faz cíclico. sentido. Acho que assim, vale a gente voltar pra primeira fase do próprio MCU. Homem de Ferro 2 é ruim. O 3 também, né? O 3 eu até gosto, por outros motivos, mas eu gosto. Eu gosto, assim, do jeito que eles tentaram fazer um filme diferente. Eu entendi a ideia, ou pelo menos eu me engano falando isso. Sim. Que eles tinham um plano ali de fazer um Homem de Ferro diferente do que eles tinham feito. O Thor do primeiro e o segundo são ruins. Sim. Então, a gente precisa entender que não dá pra chegar hoje e fazer algo maior do que o Ultimato. Concordo. Foi cara, foram 10 anos de construção pra gente chegar lá. Por isso que, assim, esses filmes evento, não dá pra você banalizar isso daí. A mesma coisa, o próprio Homem-Aranha, ele foi muito importante também por causa disso. Eles foram resgatar o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Incrível. Por isso que ele é tipo... Ele é até fora comparável da curva. com o Ultimato, né? Por causa disso. Ele é um filme evento também. Eu acho que o jeito dele ser fora da curva é até uma coisa que abaixa a nossa percepção para os filmes desse ano, talvez, porque assim, a hora que ele veio, a gente falou, a Marvel, aí voltou, tá de volta, mas agora vai ser... Pôs lá em cima, não dá para manter o tempo todo. E eu acho que tem outra coisa também, Bassoli e Forlani. Quando você pega os primeiros 10 anos, então tem todo um lance de... Aquilo é novo pra gente, né? Então, assim, essa experiência nunca mais vai ser vivida. E ainda bem, né? Porque foi extremamente impactante. Você vê né? Exato. Então, assim, é natural que agora seja uma relação diferente. Não dá pra ser épico todos os dias. Não dá. Você tem que ter a encheção. É que nem você vai ler uma saga de 12 edições do Batman, do Homem-Aranha, as 12 edições não vão ser excepcionais. Né? Você vai ter ali momentos, não tem como, cara. E até assim, é um vício que a indústria de quadrinhos, principalmente cómics americanos, né, de heróis, criou e que eles não conseguem se livrar também. Tipo, é o lance de você ter super saga todo ano. Toda hora tem uma crise. Porra, tipo, não dá, cansa. Não tem Isso como. cansa. Então, assim, realmente, a gente tem que esperar. Tipo, agora, pô, quem a gente tá tendo? She-Hulk, o Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, um monte de personagens novos aí que vão ser importantes daqui a 2, 3 anos. Ou se eles não forem tão importantes também pro grande plano, não tem problema. O importante é curtir. De repente, serem bons materiais se a série da que você vai curtir. Eu não assisti o episódio ainda, mas se a série da She-Hulk for legal por si só, funciona. Fechou, entendeu? E explorando gêneros diferentes, formas diferentes de contar história. Isso é mais importante. Miss Marvel, cara, não é feita pros velhos, entendeu? Tipo, não é mesmo. O gibi já é feito pra adolescentes. Sim, já é mais moderna a linguagem, conversa com outro público. E é do caralho. Tipo, eu gosto pra caramba do gibi, gostei muito legal da série. A She-Hulk agora, tipo, é comédia. Pô, você vai ficar reclamando? Cara... nem tudo é pra você, nem tudo. Exatamente. Exato. Mas nem os gibis também. Você, quando lê Quaresma, você lê tudo, né? Mas você não vai ler todos os heróis. Você vai ler os seus heróis favoritos. Com públicos distintos, lógico. E agora o MCU também tá nesse nível. Você acha que, sei lá, Game of Thrones e Family, como é que chama? Modern Family. Não, é série de TV. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mano.
Tem que ser diverso. Tem que ser diverso para falar com diversos públicos. Porque é de herói que de repente, até seria chato se fosse igual. Só a mesma coisa. Assim, eu, por exemplo, eu sou um grande... Não sou um grande crítico, mas assim, eu não gosto muito de Falcão e Soldado Invernal, porque eu acho que ela é a mais parecida com o que é o MCU normal. É de ação e tal, tem temas importantes, claro, mas... Foi a menos ousada. A estrutura dela é muito semelhante. Tá dentro da fórmula, diferente de WandaVision, um Loki, ou uma Miss Marvel que eu acho que tentou explorar, sempre válido. Experimentou mais, né? Sempre vale. E outra, é que nem eu costumo dizer, né? Muita gente às vezes reclama, mas não é fiel. Cara, a obra original não tá lá. Você pode voltar para ela a qualquer momento. Então, assim, eu quero mais é que as coisas se renovem. E você não vai acertar sempre. Então, cara, e outra, tem uma única função, ser entretenimento. Não é pra... Sabe, às vezes eu acho que colocam também uma expectativa, uma importância muito grande. Um filme é pra ser 2h30 de diversão. Pode ser divertido ou pode não ser, e a vida segue. Vão surgir outras coisas legais. Acho que a galera também leva muito a ferro e fogo, né, cara? Cara, é pra ser divertido. E 2h30 hoje, né? Eu gostava quando era 1h30. Eu saí outro dia feliz de um filme, nem lembro o que era, que tinha só 1h30. Eu falei, pô, que maravilha. Pô, Stranger Things, último episódio, 2 horas. O episódio de TV, dá uma cansadinha, né, cara? Né? Mas eu gostei, assim. Eu gostei, sim, lógico. Demais também, foi boa. Mas acho que... Mas o problema é que, assim, 2 horas, né? Ele não tem uma estrutura de filme de 2 horas. Ele é um episódio de série. Então, acho que em alguns momentos ficou mais... Faz parte. É uma boa série. Agora, aqui a gente recebe muito spoiler, né? Então, pra fazer as peças e tal, até a gente já falou. Você, é isso que eu ia te falar, às vezes você vai lá, assiste 1, 2 episódios, sei lá, e aí você toma um embargo, que às vezes é grande o embargo, várias semanas. Eu tô com 6 episódios de Game of Thrones, do House of the Dragon. Olha pra assistir ali. É que agora, quando o programa estrear, já vai ter estreado a série. Mas você tá com 6 episódios de embargo. Como que é esse lance? Porra, você já viu, assim, você não pode falar com ninguém, e aí quando as pessoas vão ver, tipo, você já tá em outro de repente. Às vezes é até ruim. Às vezes é até ruim, isso. Tipo, porque é isso, a galera vai... Eu vou chegar, daqui a 7 semanas, quando eu empatar com o público... Tipo, eu vou ter que revisitar o negócio. É o nosso velho pra você já, verdade. Né? Que é o que acontece aqui. A gente faz as peças, né? A gente tá trabalhando com peças de filmes que ainda não saíram. Sim. Quando o filme sai, pra gente já é meio velho, já tá assim, velho. Né? Então, isso é uma coisa muito ruim, eu acho, hoje, pra cultura pop, em geral, que é como tudo tá muito volátil, cara. E eu acho que eu culpo um pouquinho disso daí até... O mundo digital a partir do Napster. Cara, a gente esperava um disco sair. Exatamente. A gente esperava um gibi sair. Verdade. Hoje tá tudo descartável, cara. É um negócio... é o hype do momento. Se você não pegou ali... Se você não assistiu o Stranger Things na primeira semana, você tá por fora. E, cara, o lance de você maratonar... que a Netflix meio que construiu, né? Colocou isso daí... Foi legal naquele momento, mas hoje eu sou contra. Ela tá refém disso, inclusive. Ela tá. E eu gosto muito mais do jeito que HBO Max, que o Prime Video fazem de soltar episódios semanais. Pra criar expectativa, é gostoso isso, né? Você consegue consumir aquilo de uma forma mais calma. Consumir, absorver, fazer digestão. E na semana seguinte tem mais. Muito legal isso. Acho que a experiência é mais agradável também. Quando você assiste tudo uma vez, você sai... meio, sabe, quando você precisa tomar um Eno depois. Não, porque... uma indigestão. Eu lembro, a temporada final de Game of Thrones, dava pra sentir, ouvir no ar a abertura das casas. Parecia que tava todo mundo assistindo naquele momento, que era 10 horas da noite, estreava no mesmo horário, domingote, o caramba. É legal, você cria expectativa. Inclusive, a Amazon fez isso com O Senhor dos Anéis, né? Estreou 10 horas da noite, tá, no mesmo dia, no mundo inteiro e tal. Porque hoje, assim, a série estreia 4 horas da manhã, você acorda, abre o celular, já tem spoiler, já tomou spoiler. É verdade. Você não viu com as pessoas, né? Então... difícil. E você falou do Napster, aí vocês vão falar, lá vem os velhos de novo, reclamar, não sei o quê. Mas é verdade, antigamente a gente ouvia música no rádio
e falava, nossa, essa música é muito boa, cara. Putz, você comprava um CD por causa de uma música. Sim, diversas vezes. E aí você deixava o cassete ali no toca-fita pra hora que... No pause já, só pra soltar. Só. Pra você tocou na rádio, você, dava play pra gravar. E tinha um lance de descoberta também. Às vezes, por exemplo, você descobriu uma banda porque você curtiu uma música, comprava o CD e você fala, caramba, é tudo bacana nessa banda. Essa música também é boa. Primeiro legal. Você ouvia sempre a mesma, mas depois você deixava tocar uma depois. Cara, essa é boa. Adiante, isso é boa. Então, essa storytelling do disco, né? Tipo, antes ainda, né? Do lado A, do lado B. Você não tem mais isso. Tipo, hoje em dia, a galera que tá lançando... Você lança uma música. Você lança single. Hoje em dia é single. Isso, ou é clipe, né? Tipo... Inclusive, eu li uma matéria outro dia, nem lembro de onde foi pra dar a fonte aqui, mas que eu achei a reflexão interessante, que é a seguinte... Hoje, para um canal de streaming, o que vale pros caras? É trazer novos assinantes. Certo. Então... De repente, a gente vai chegar no absurdo que vale mais fazer uma série com uma temporada e ao invés de gastar dinheiro para renovar a temporada e fazer a segunda temporada, é mais fácil você fazer uma outra série para trazer mais gente que ainda não tá na tua plataforma, entendeu? Que isso pode ser, não que esteja acontecendo, mas que pode ser um problema que venha, que eles enxerguem. Surgir. A Netflix tá com esse pepino na mão, porque... eles que começaram com os originals e tal, lá atrás com o House of Cards, né? Isso. Foi ali que começou o lance de maratonar e tudo mais. Hoje em dia não, já faz uns 4, 5 anos que a Netflix ela lança mais de 60 produtos originais por ano. A gente tem 52 semanas no ano. Eles colocam mais de um produto de audiovisual por semana, sendo que alguns é uma temporada inteira. Sim. Ninguém consegue consumir tudo isso. Tipo, sendo que hoje a gente não tem só Netflix. Quando eles começaram, era só Netflix. Exato. Hoje, cara, é isso. É Netflix, Prime Video, Apple. HBO Max, Star Plus, Disney Plus, Apple TV. Paramount, Apple TV, que tá com uma curadoria muito foda. Tipo, só série e filme bom pra caramba. Num preço acessível, R$9,90. Não tô fazendo propaganda, não sou pago pra isso. Mas realmente, assim, é uma curadoria muito boa que eles têm ali. Sim. E tá crescendo, assim, pouca gente ainda tá consumindo Apple aqui no Brasil, mas eu acho que é um dos que, se eu fosse recomendar hoje para alguém que tá com dinheirinho contado ali, investe aqui Apple porque TV. Muita coisa boa, cara. A gente vai para aquele intervalo rapidinho e na volta a gente vai fazer aquela perguntinha pro Furlani que a gente sempre faz, que é assim, Furlani. Já vou adiantar a pergunta. Olha o spoiler. Pra você ir pensando Olha o e deixar. Spoiler aí. É pra segurar a audiência. Os assinantes. A gente trabalha com cultura pop, a gente tem algumas oportunidades, né? Seja de encontrar alguém ou ter uma experiência diferente e tal, que, assim, se a gente voltar lá pro jovem Marcelo Furlani, o Marcelinho lá, eu também, Ari, que a gente não ia acreditar. Se a gente voltasse hoje e contasse, quando você tiver tantos anos, você vai encontrar tal pessoa, você vai fazer tal coisa. Tal situação. E eu tenho certeza que você deve ter tido alguma coisa nesse sentido. A gente vai querer saber de você qual que é essa experiência, a principal, assim, que você pode puxar pra gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos, Ironcast com Marcelo Furlani. E Ari, chegou a hora da pergunta. Vamos refazer a pergunta aqui. Momento marcante. O Furlani já pensou aqui na resposta. A gente trabalhando aqui nesse meio de cultura pop, a gente tem algumas oportunidades, experiências, encontros e tal, que são muito marcantes pra gente, que a gente, se fosse pensar lá atrás, jamais iria imaginar que a gente pudesse ter isso. Pra você, qual que é a... Qual que é esse momento? Eu não consigo fazer a medalha de ouro só, não. Eu vou elencar alguns. O top 3, top 5. Vamos tentar puxar alguns aqui. Com certeza, Stan Lee. Fui no estúdio dele em 2000, lá em Santa Mônica.
Tava com o Fábio Yabu. Sim, grande Fábio. Ele tava lá mostrando Combo Rangers pro Stan Lee, cara. E eu tava ali só de mosquinha, acompanhando e tal. Meu, foi sensacional, cara. Muito bem recebido. A gente ficou, tipo, 1 hora conversando com o velho lá. Que legal, cara. Recebeu a gente super bem, trocou ideia, viu, falou, opinou. Ele convidou, né, o Fábio, né, pra foi mostrar. Foi muito legal, cara. Tipo, sabe quando, tipo, o Yabu mandou um e-mail e falou, desencana, né? E responderam, cara. E daí é isso. E ele era animadão, assim, na interação? Era aquele jeitão mesmo que aparentava pra... Ele tava, meu, super de boa ali. Que legal. Empolgado mesmo de ver o que tava sendo produzido em outros lugares e tal. E esse foi uma lenda absurda, né, cara? Um monstro sagrado aí da nona arte. E assim, eu nem li tanto o original Stan Lee, tipo, né? Sim, lógico. Tipo, a gente lê os personagens que ele criou, mas eu não sou de consumir o original dele mesmo. Mas mesmo assim, é isso, ele criou tudo, né? Todo o universo Marvel ali. E naquele dia você já tinha essa consciência, fala, cara... Não, sim, já sabia, Stan Lee, né? Mas assim, hoje você lembrando daquele momento, ainda é um negócio que te... Principalmente porque ele não tá mais aqui, né? Então, assim, é um momento que não dá pra outra pessoa viver. Então, valorizado pra caramba dentro do meu ranking aqui. Uma honra, né? Puta, demais. Lembro do Homem-Aranha de crochê, sei lá, cara, na parede dele, tapete de Homem-Aranha na parede. Assim. Legal. Era legal a sala dele? Era da hora, aquela salona, assim. Computadorzinho, eu lembro do Yabu colocando um CD-ROM dos Combo Rangers lá, falando, caramba, imagina, colocando um vírus, né, no computador dele lá, e nem ia saber. Tava ele e vocês dois só? Só nós três, cara. Que momento, hein? Yabu sentou no computador do velho, mano. Que é muito mais... Lógico, você encontrar a pessoa num evento é muito legal. Mas você passar 1 hora, né, cara, ali no estúdio do cara é absurdo, né, cara? Esse dia absurdo. Foi punk, cara. Quem mais? De entrevistas, Tom Cruise, um cara que é difícil dele dar entrevista de junket, né? Junket é quando você vai assistir um filme antes e tal, e depois você tem um one-on-one, né? Uma conversa, você e o artista ali pra trocar ideia. Tipo, geralmente, cara, é super contido, 3, 5 minutos. E ele quase não faz isso. Tipo, geralmente ele faz só tapete vermelho. Então eu tive uma oportunidade de falar com... Eu tinha feito o tapete vermelho já aqui, e daí eu fui para Los Angeles, porque ele estava lançando o trailer da Múmia, que ele era protagonista e tal. Fui lá trocar ideia, cara. Ele é aquele cara que, quando tá falando, ele olha no seu olho, tá prestando atenção, tá lá, né? responde, ele tá ali, cara, super presente mesmo. Que legal. Então ele foi muito foda. Quem mais? Tom Hanks, que eu já falei, que tipo, deu aquela gaguejada assim, né? Mas é o cara que, sabe, dá vontade de ser amigo dele. Fala, mano, vamos sair Muita daqui gente e boa. tomar uma cerveja depois, né? E ficar conversando mais. Quem mais? Kate Winslet, cara, uma das artistas mais legais que eu já entrevistei. Já pós-Titanic e tudo. Mas, sabe, super... pé no chão, tava ali de calça jeans e moletom, trocando ideia numa boa, sem estrelismo, assim, sabe? Naquele momento, foi legal pra caramba. Seria uma das mais humildes, assim, que você já naquele momento ali, sim. Eu fiz umas outras entrevistas com ela depois que já tava outro esquema, cara. Outro esquema. Não sei se tinha mudado de agente, o que influencia era. muito, né? Aí já tava de salto alto, literalmente de salto alto. Vestidão, maquiagem e tal. Essa primeira vez que eu entrevistei ela, cara, ela tava tipo igual a gente aqui assim, sabe? Trocando ideia mesmo. Que legal. E é legal isso que você falou do Stan Lee, que, porra, lógico, caraca, Stan Lee e tal. Mas era um momento que ainda o Omelete não foi assim... Não é porque você já era conhecido no Omelete, o Omelete já... Não é agora, isso foi lá no começo, né, cara? Foi em 2000, Foi em 2000, cara. Então, assim... Antes do boom do Stan Lee para o público geral, né? Não, também. Também. Lógico, ele era já uma lenda, mas ele não tava no MCU todo o filme, né? Então... Não tinha saído o Homem-Aranha ainda. Não. Do Sanheim, que é 2002. Verdade. Talvez X-Men... X-Men já tinha saído. Mas é isso, então é interessante. É um momento absurdo, né, cara? Show de bola, caramba. Né? Esse é pra... E aqui, cara, uma das entrevistas mais legais foi com o John Romita Jr.
Meu, gente boa demais. Ele tem cara de ser boa praça, muito, né, cara? Muito, além de desenhar muito, boa, né, cara? O Mitinho é um bom... Frank Miller também, óbvio. Jim Lee também, super gente boa e tal. Gente boa. O Neil Adams foi meio louco, assim, da entrevista. Tipo, ele levou as entrevistas, ele falava o que ele queria, cara. Tipo, a gente perguntava abacaxi pra ele respondia tênis. É mesmo, bicho? Só falou o que ele quis, cara. Caramba. Mas, tipo, mesmo assim foi divertido também, né? Pô, uma perda gigantesca agora, né? Em abril, bem inesperada. Uma leva de perdas aí, né? George Pérez, Neil Adams, muita gente boa recentemente foi embora, né, cara? Tim Sale. Sim. Só monstro, né, cara? Mas agora fica na lista aí, estou esperando o Spielberg ainda. Esse é o número 1, cara, da minha wishlist. Isso que por causa do ET, né, cara? Que é um filme que te toca profundamente. Esse daí eu ia tremer, com certeza. Esse não tem preparo pra fazer. Eu já fiquei nervoso quando eu tava lá em San Diego e ele tava em cima do palco lá, eu tirando foto dele, cara. Pô, imagina, né? Eu tava só respirando o mesmo ar ali. Puta, que legal. Cara, quero ver quem vai, ele ou o Renan, né? Do Spielberg, por causa do Jurassic Park. Quem vai ficar mais nervoso? Tem uma história boa com o John Williams. Uma vez, eu tava voltando de Los Angeles, de alguma junket X, assim, e daí eu sentei do lado de uma senhorinha colombiana e tal. Era uma viagem via Colômbia, voltando. E eu tô lendo uma revista uma Empire, revista inglesa, né? E a capa era Indiana Jones. Tava para ser lançado o 4. A Caveira de Cristal. Aqueles que algumas pessoas acham que existe. E daí ela falou assim, esse senhor é meu chefe. O que essa velha tá falando? Tá bem louca, né? Comecei a trocar ideia ali, ela trabalhava na casa do John Williams. Ela era babá do neto dele, alguma coisa assim. E foi isso, cara. Eu troquei ideia. Tipo, ela tinha sido babá do filho do Spielberg antes. Daí, Caramba. Quando o filho do Spielberg cresceu, ela foi trabalhar na casa do John Williams. Eu deixei meu cartão com ela me mandou um CD do Indiana Jones, a Caveira de Cristal, autografado pelo John Williams. Caramba. Que legal, bicho. Pô... Encontro Muitas graças, Dona Rosa. É isso, aí, tá vendo? Cara. Então, ó, o encontro mais casual do mundo. Esse foi louco, insólito, mais casual, de novo, né? Porque assim, era o fulano e passageiro lá. A senhora não sabia quem ele era. Né? Não, ele só tava lendo uma revista, podia ter acontecido com você, comigo, sim, qualquer outra pessoa. É muito legal. Muita sorte, né? Por ser um cara que é fã, né, cara? Muito bom. Não, e dela ainda ter mandado pra você. Porra, animal. Negócio, animal, é incrível. Legal pra caramba. É isso, cara. John Williams autografou ali e mandou, cara. Nossa, eu fiquei maluco na hora que chegou o negócio em casa, cara. E tá daí, guardado, e agora esse tá guardadinho lá. E daí agora na Celebration, 80 anos, eu vi John Williams regendo uma orquestra. Pô. Na Celebration agora desse ano. Putz, ali eu chorei. Ali não dá pra chorar, cara. Não dá pra não chorar, mano. Foi a trilha do Obi-Wan que ele apresentou ali? Foi a trilha do Obi-Wan, depois ele tocou a do Indiana Jones, inclusive o Harrison Ford subiu lá no palco também pra dar os parabéns pra ele. Falando que acho que vai ser a última trilha que ele vai fazer. Vai se aposentar. E depois fechou com a Marcha Imperial, né? Caramba. E a orquestra já é um negócio que mexe com a gente, Nossa, né? É incrível. Imagina tão específica, né, Não, cara? Eu tão já especial, tinha né? ouvido orquestras tocando John Williams aqui em São Paulo, né? Tanto no Municipal quanto na Sala São Paulo. Agora, cara, era o John Williams que tava regendo. Ele regendo é outra história, né, cara? Puta merda. Incrível. Então, Fulano, queria agradecer demais aí o papo. Foi obrigado. muito bom, cara. Brigadão. O primeiro de muitos. Sim, claro. Vai ser muito legal. Não, a galera tá Como curtindo foi? aqui os casts e tal. A gente tá chamando muita gente bacana, gente que é, obviamente, próxima da gente por vários motivos. E a gente tá, inclusive, deixem aí nos comentários quem vocês querem que a gente chame aí pros próximos programas. E é legal, e é gostoso por conta disso, né, cara? As histórias que surgem, né, cara? Isso é legal, é coisa que não tá, às vezes até no dia a dia, né, dessas pessoas que de repente estão num site, alguma coisa. É bacana essa coisa do bastidor, de a gente conhecer as histórias. Muito bom. Como essa, por exemplo, da senhora colombiana. Pô, isso aí. animal. Tinha tomado um cafezinho colombiano e tal, que é muito bom. Inclusive, excelente. Então é isso, gente. Obrigado, valeu, Ari. Valeu. De novo, valeu, obrigado, Marcelo, Fulani. Fulani. Um abração, prazer, cara. Precisa só chamar. Valeu.